Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos abordar um assunto, nós vamos falar de medida de capacidade, tá? Essa aula é uma aula muito simples e fácil de ser entendida. Às vezes a gente pensa que a matemática é uma coisa complexa, uma coisa complicada. Mas não, ela é uma matéria simples, ela é repetitiva, claro. Quanto mais se repete, mais se aprende. Então vamos lá, vamos aos slides que eu vou mostrar para vocês como essa aula é tão simples e fácil de ser entendida. Vamos aos slides. As medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida da capacidade é o litro, que é representado pela letra L. O litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a um decímetro. Tá? Como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, temos então a seguinte relação. 1 litro é igual a 1 dm ao cubo. Ou seja, vamos olhar o que significa isso. Olhem bem essa figura, como ela representa um aquário. E aí nós vamos fazer a medida dela, o comprimento, a largura e a altura. Então, quando falamos disso, nós estamos falando de medidas ao cubo. Comprimento vezes a largura vezes a altura. Tá? Então, quando nós temos 3 medidas, nós estamos falando de medida ao cubo. Então, vamos lá. A mudança de unidades ou conversão de unidades, tá? Vai ser representado nessa tabela aí. Tá? Vou mostrar como é bem simples. O litro é a unidade fundamental de capacidade. Entretanto, também é usado de quilolitro, tá? Que é representado por KL. Hectolitro, HL, decalitro, que são seus múltiplos, e o decilitro, centilitro e o mililitro, que são os submúltiplos. Tudo bem? Como o sistema padrão de capacidade é decimal, as transformações entre os múltiplos e os submúltiplos são feitos multiplicando-se ou dividindo-se por 10. Então, pessoal, quando a gente fala multiplicando ou dividindo por 10, olhem bem essa tabela, tá? Quando a gente tem aí a multiplicação de cada um deles, tá? Para transformar a unidade de capacidade por outra, nós vamos aí multiplicar. Então, vamos aí essa tabela. Nós temos aí quililitro, hectolitro, decalitro, o litro, decilitro, centilitro e o mililitro. Então, olha só, quando a gente vai por cima do quilolitro por hectolitro, a gente multiplica por 10, tá? E assim vai todo o tempo na multiplicação do hectolitro por decalitro. Multiplica-se mais 10, o decalitro por litro. Então, multiplica-se mais 10, e aí nós temos 1 litro. E se fosse para voltar? A mesma coisa. Assim como nós vamos multiplicar na ida, na volta a gente vai fazer a divisão por 10. Vejamos do litro. Do litro voltando por decalitro. Divide por 10. Voltando do decalitro para o hectolitro. Divide novamente por 10. E do decalitro por quilolitro, também dividimos por 10. Então aí nós temos a capacidade de medida. Indo ou voltando. Essa é a transformação, tá? Quando a transformação é muito grande, o que é que a gente faz? Uma pergunta, transforme de delilitro para quililitro. E aí? A transformação é voltando, não é indo, tá? De delilitro, observem bem que na parte de baixo nós temos aí quantos 10? Nós temos 4 10, né? Seriam 4 divisões.
Então aí a gente pode também dividir por 10.000, tá? Porque é 4 zeros. Ou vai dividindo de 10 em 10 momentaneamente. Vai dar no mesmo resultado. Tudo bem? Então vamos aí a um exemplo. Transforme 25 quilolitros em litros. Olha aí como é simples. Olha aí, nós estamos falando quilolitros em litros. Vou voltar na tabela. Do quilolitros ao litro, nós temos aí quantas casas? O quilolitro 1, hectolitro 2, decalitro 3 e o litro 4. Então aí nós temos uma multiplicação 3 vezes. Nós podemos multiplicar de 10 em 10 ou podemos fazer uma multiplicação por 1000, tá? Porque a explicação ela é bem simples. Observe que os 3 zeros aí, ó. Um exemplo básico, 10 vezes 10, 100, né? 100 vezes 10, 1000. Então eu chegaria no litro. Então seria uma multiplicação simples. Ou transformando de uma maneira ou de outra, tá? Então vejamos lá. Como há 3 unidades de medida de quilolitro para litro, então multiplicaremos por 10 ao cubo, ou seja, por 1000. Como eu falei lá, 10 ao cubo seria o 10 3 vezes. Então ficaria fácil. 25 vezes 1000, 25.000 litros. Tá? Então seria muito fácil fazer essa transformação. No exemplo 2, faça as seguintes transformações: de 30 mililitros em litros, 5 decalitros em cililitros e 400 cililitros em litros. Aí é fácil, pessoal. Observa que tem uma ida e uma volta, tá? Então vamos observar aí na resposta. Então observe aí a primeira. Observe, tá? A tabela acima, foi a que nós falamos anteriormente, identificamos para que transformar, tá, de mililitro para litro, devemos dividir o número 3 vezes por 10, que é a mesma, tá? É a mesma coisa que dividir por 1000, tudo bem? Se dividir 3 vezes por 10 é a mesma coisa que dividir por 1000. Assim temos 30 dividido para 1000, que é igual a 0,03 litros. Tudo bem? Então, olha aí. Note que dividir por 1000 é o mesmo que andar com a vírgula 3 casas diminuindo o número. Foi só isso que foi feito. Tudo bem? B. Seguindo o mesmo raciocínio anterior, identificamos que para converter o decalitro para decilitro, devemos multiplicar 2 vezes por 10, ou seja, multiplicar por 100. Quando fala multiplicar 2 vezes por 10, nós falamos 10 vezes 10 é 100, certo? Então, podemos multiplicar por 100. Então, 5 vezes 100 é igual a 500. Então, nós temos aí 500 decilitros. E na terceira, letra C. Para passar o decilitro para litro, vamos também dividir o número 2 vezes por 10. Isto é, quando fala 2 vezes por 10, nós falamos que 10 vezes 10 é 100. Ou seja, podemos também dividir por 100. Tudo bem? Então aí nós temos 400 dividido para 100 é igual a 4, ou seja, 4 litros. Tudo bem? Então vamos agora ver medidas de volume. As medidas de volume representam o espaço ocupado por um corpo. Desta forma, podemos muitas vezes conhecer a capacidade de um determinado corpo conhecendo seu volume. A unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, sendo ainda utilizados seus múltiplos.
quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro ao quadrado. E os submúltiplos, decímetros quadrados, centímetros quadrados e milímetros quadrados. Em algumas situações, é necessário transformar a unidade de medidas de volume para uma unidade de medida de capacidade, ou vice-versa. Nestes casos, podemos utilizar as seguintes relações. Vejamos aí. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Aí a pessoa olha, mas nós estamos falando em centímetro e litros. Mas tem aí, pessoal, a transformação. Tudo bem? Vou mostrar como é simples e fácil de ser entendido. Que às vezes você olha bem e diz, olha, como é que eu vou transformar metro em litro? Não sei. É difícil, nunca vi. Mas é a coisa mais simples. Então, olha só, pessoal. Agora nós vamos ver um exemplo simples, tá? Em transformação. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo retangular com as seguintes dimensões. 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. A capacidade desse tanque em litros é de quanto? Aí nós temos aí 4 alternativas: 0,81, 810, 3,2 e 3.200. Então presta bem atenção, pessoal. Quando ele fala lá em cima 1,80, a gente já se baseia como 1,80 m, tá? 0,90, 90 centímetros e 0,50, ou seja, 50 centímetros. Mas como nós estamos trabalhando com metro, a letra M entra na mesma situação, tudo bem? Nós estamos falando de metro. Se colocasse centímetros, seria na mesma situação, no 90 e no 50. Então vamos lá. Então a resposta é bem simples nessa questão. Para começar, vamos calcular o volume do tanque e para isso devemos multiplicar suas dimensões. Tudo bem? Então olha só, V é igual a 1,80 vezes 0,90 vezes 0,50, que é igual a 0,81 metros cúbicos. Para transformar o valor encontrado em litros, podemos fazer as seguintes regras, tá? E usar a regra de 3, nesse caso. Então, olha aí, vamos botar volume e capacidade. Como nós temos aí, 1 metro cúbico, tá? E sobre ele nós temos 0,81 metros cúbicos. Na capacidade eu tenho 1.000 litros e nós vamos encontrar o que está faltando, ou seja, o X. Assim, nós temos um cálculo básico. X é igual a 0,81 vezes 1.000, que é igual a 810 litros. Tá? É uma multiplicação simples e fácil de ser entendida. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.